Olá, meu povo, como vocês estão? Espero que estejam bem. Olha onde nós estamos, no Instagram novamente. Tivemos uma instabilidade pelo YouTube, a gente vai tentar entrar aqui pelo Instagram, né? Espero que hoje a gente consiga compartilhar por aqui. Sejam todos bem-vindos, você que está aqui com a gente. Deus abençoe e que a gente possa compartilhar, né? E que o que a gente vai compartilhar aqui seja bênção para todas as pessoas que puderem estar com a gente, né? Sejam todos muito bem-vindos. A minha convidada já está aqui, eu já vou enviar convite para ela. Que Deus já plantou no coração dela, no meu coração. Hoje a gente conversou um pouquinho pelo Instagram, pelo WhatsApp, e Deus já começou a me visitar desde cedo. E eu sei que vai ser uma bênção. Pastora Suelen, seja bem-vinda. Não consigo ouvir. Meu Deus. Não consigo ouvir. Não sei o que está acontecendo. Não consigo ouvir nem aqui, nem no YouTube. A gente está conseguindo ouvir hoje. Não consigo ouvir, mas já quero ir deixando aqui, enquanto a gente tenta resolver o áudio, as boas-vindas para quem está entrando aqui com a gente. Deus abençoe vocês. Vão intercedendo aí para a gente continuar, para a gente conseguir, né, compartilhar por aqui. A gente está fazendo as nossas lives sempre pelo YouTube, por essa instabilidade, né? Mas hoje também não conseguimos ouvir no YouTube. Eu acho que eu ouvi um ruído aí. Olha o legal entrando aqui, gente. Vocês conseguem me ouvir? Vocês conseguem me ouvir? Falem para mim aí nos comentários para ver se são os dois áudios ou só o áudio da pastora que não está saindo. Pessoal bom aqui entrando, gente. Deus abençoe vocês. Boa noite, Márcia. Vamos lá. O pessoal tá ouvindo a gente? Pastora Sueli, você consegue me ouvir? Márcia consegue ouvir? Priscila consegue ouvir? Pastora, então o negócio é por aí mesmo. A gente não tá conseguindo ouvir a pastora. Fala, oi, gente, boa noite. Boa tarde, boa tarde, boa tarde. Boa tarde. Boa tarde. Paula Santos, Deus abençoe. Ih, pastora, tá, eu tô ouvindo os ruídos aí agora, hein? Peraí, tá me ouvindo? Ai, eu vi, glória a Deus. Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus. Então, o manto hoje é para ser aqui no Instagram. Glória a Deus. Registrada, minha filha. Já dobrou a esquina, tá bem longe. Aleluia. É isso aí. Gente, quero dar as boas-vindas, pastora. Te agradecer, né, Glória. por ter aceito o nosso convite. Eu sempre gosto de fechar o mês, né, com alguém, uma mulher de Deus. Todas as pessoas que passam aqui são enviadas por Deus. Ah, meu filho muito crente, olha lá, já pegou até a Bíblia. Olha ele com a Bíblia, ó. Pois é. Glória a Deus. E aí, o Senhor colocou o seu nome no meu coração. Eu falei, vou contar que eu confio, que eu amo, de longa data, né? Pastor, quem é? Quem é, gente? Quem é? É desses. E a gente sempre começa aqui com uma citação, né? Filho, acende. Gente, live de mãe é assim, tá? Ele apaga a luz, ele acende a luz. Normal, ele vem pedir comida na live, vem pedir água, vem pedir biscoito. Se acostumem, tá? Eu queria começar com uma citação. E hoje eu ouvi uma frase que tocou muito em mim. E ela diz assim: eu não queria, mas ele insiste em me buscar. Meu Deus.
Aí eu lembrei daquela passagem lá de João 15, do 16 ao 18, que Jesus fala: não foram vocês que me escolheram, fui eu que escolhi a vocês. Verdade. Todos os dias eu entendo que por mim mesma eu não teria condições, humanamente falando, de fazer nada, mas todos os dias o Senhor abre uma porta diferente, confirma para mim o caminho que Ele tem. E esse é o meu desejo aqui na live, que todas as pessoas que passem aqui sejam abençoadas, porque essa palavra ela não diz só que Ele nos escolheu, mas essa palavra diz que Ele nos escolheu para que a gente vá e dê fruto. É verdade. E esse fruto permaneça. É verdade. Que esse fruto permaneça. E esse é o meu desejo nesse tempo, que o fruto daquilo que nós vamos falar aqui hoje permaneça no coração daqueles que ouvirem agora, daqueles que vão ouvir posteriormente, que tudo que for plantado aqui abençoe o seu coração. Você que está nos ouvindo, você que vai nos ouvir, porque a live fica gravada, né, gente? Então, você que ainda vai nos ouvir, fique à vontade para ser abençoado. E eu, né, já falei que já dei as boas-vindas à pastora Sueli, mas eu quero deixar um espaço para que você se apresente para esse povão aí. Se há alguém que ainda não te conheça, saiba quem é a pastora Sueli. Amém, amém. Desde já, né, primeiro eu quero agradecer, né, a você, né, por esse projeto tão nobre, né, que está abrindo, com certeza, está abrindo portas para grandes coisas que estão por vir através da sua vida, né. Para esse tempo, Deus te escolheu debaixo dessa ousadia, né, porque você colocou o pé, né, às vezes um projeto no nosso coração começa assim, né? A gente não tem nada, a gente só tem a palavra de Deus e a obediência, e com certeza esse projeto foi criado no coração de Deus, então eu me sinto muito honrada e privilegiada de estar aqui e também desafiada, né, porque desde quando você me mandou, né, a mensagem, a própria mensagem em si, né, o próprio projeto em si já nos ministra, né, rede de apoio, né, e quem que não precisa de uma rede de apoio em alguma área da sua vida, né, então quero louvar a Deus pela sua vida. Amém. E quero dar boa noite você que está aqui juntamente conosco, de que Deus possa abençoar grandemente a sua vida, né, como ela disse, eu me chamo Suelen Fortunato, mãe de 2 filhos lindos, maravilhosos, um presente de Deus para minha vida, pastora, né, congrego aqui lá em São Francisco, né, fui enviada para lá em uma missão e hoje nós estamos lá, né, em uma missão, eu e toda a minha família, meus filhos também, e é um privilégio poder servir o Senhor, né, assim como ela começou, né. Não fomos nós que escolhemos o Senhor, mas Ele nos escolheu debaixo de um propósito e Ele tem conosco uma missão, né? Então, assim, que essa live possa abençoar muito a sua vida, muito, muito, muito a sua vida, porque partilhar aquilo que nós vivemos e aquilo que Deus ele tem feito na nossa vida nos torna um pouco mais humano, né? Faz com que, às vezes, a gente venha entender que os desafios da nossa vida, elas não vêm do nada para o nada. Elas sempre têm um propósito. E às vezes, quando nós compartilhamos, né, nós vemos que nós fortalecemos, né? Nós estendemos as mãos, às vezes, através de uma palavra, através de alguma dificuldade que passou e superou, né? E que Deus possa abençoar muito a sua vida através dessa live. Amém. Amém. Eu queria que você contasse um pouquinho sobre a sua maternidade, né? Os seus desafios, aquilo que nós podemos aprender, né? Qual que é o marco, assim, da maternidade na sua vida? Que você pode dizer, assim, que houve uma pastora Suelen antes e depois desse marco. Sim, assim. Então, né? Às vezes a gente vê a capa, mas não conhece o livro por dentro. Eu costumo dizer que a maternidade, né, ela começa bem antes da concepção terrena, né? O próprio livro de Jeremias 1:5 diz sobre isso, né? Fala que antes mesmo, né, de sermos gerados no ventre materno, o Senhor ele já nos conhecia. E antes da concepção, né, da madre,
o Senhor já havia nos santificado, né? E falar sobre maternidade, eu vou iniciar falando sobre um grande propósito de Deus na minha vida, né? Porque eu vim de uma família totalmente disfuncional. Eu não tinha pensamento de família, não tinha pensamento, principalmente de ser mãe, né? E quando eu conheci Jesus, depois de um tempo de casado, algo foi gerado, né, no meu coração, que foi sobre em relação à maternidade. Então, eu sou uma mãe tentante, tá? Para início de um grande projeto, uma mãe que foi tentante durante 5 anos, né, tentando. E para a glória de Deus, ele me concedeu, né, essa possibilidade de gerar, né? Mas não foi de qualquer forma. Durante esses 5 anos de tentativa, eu passei por inúmeros processos, né? E processos que às vezes nós achamos que é o fim, né? E em uma dessas tentativas, eu tive um encontro muito poderoso com Deus, porque o meu coração, ele estava muito, eu digo que estava muito ansioso. Eu acredito que o meu coração, ele estava mais voltado à bênção do que o próprio abençoador. E foi um momento em que Deus, ele ministrou muito ao meu coração, que aquilo que eu tanto clamava em oração, ele iria me conceder. Porém, ele não iria me dar um filho, ele iria me ensinar a ser mãe. E essa foi a palavra, desse jeito, essa foi a palavra que eu tive logo no iniciozinho, né? Onde eu pude ver a paz do Senhor entrar no meu coração. E a partir dali eu pude ver o refrigério, descanso e paz no meu interior. E no momento onde eu menos esperava, quando eu estava lá, sabe, bem distraída, né? E foi quando eu descobri a minha gestação, a minha primeira gestação, né? Que é a Mirella. Hoje ela tem 10 anos, mas que é a Mirella, um presente de Deus para minha vida. E ele começou todo o processo da maternidade, né? A gente sabe que a maternidade, ela vem trazendo consigo grandes desafios, né? E ali eu tive, né, os primeiros meses guardados pelo Senhor, mas eu tive pressão alta, tive algumas complicações durante a gestação e coube Deus, né, sustentar o propósito, porque com Deus é assim, quando Deus, ele promete, ele mesmo sustenta aquilo que ele nos prometeu no mundo espiritual até que seja concedido aqui no mundo físico. E como eu disse, né, a gestação, ela começa muito antes da concepção terrena, porque ela começa exatamente no mundo espiritual, né? E quando eu leio esse texto de Jeremias, foi um texto que bradou para aquele tempo, há 10 anos atrás, no meu espírito. Porque eu entendi que aquilo que eu pedi a Deus era muito maior do que aquilo que eu poderia receber, né? Que era algo que Deus conhecia. E Deus não só conhecia, Deus também tinha um propósito maior do que aquilo que eu estava aguardando, que é a vida da minha filha, que é a Mirella, aonde ela nasceu, trouxe muita alegria e, obviamente, ela trouxe um novo tempo, né, para a minha vida, né? Às vezes a gente fala um pouco sobre as dificuldades que uma maternidade, né, uma gestação traz. Às vezes a gente, né, é normal nosso, do ser humano, às vezes, compartilhar, né, dificuldades, compartilhar, às vezes, situações, né, um com o outro. E às vezes a gente fala muito sobre isso, sobre o cansaço, sobre a exaustão, né, de ser a mãe tanto típica como atípica, né, mas pouco se fala, né, que o mesmo filho que às vezes traz tanta exaustão, que traz tanta, às vezes assim, nos coloca em grandes desafios, é o mesmo filho que também vem com uma missão de nos curar, né, e assim foi a Mirella na minha vida. A Mirella, ela foi diagnosticada, né, com TDAH, né, ainda, né, na fase, né, infantil, né, durante a sua criação, durante seu desenvolvimento, né, o desenvolvimento cognitivo, o desenvolvimento dela, eu observava, né, algumas coisas diferentes que acabava, às vezes, se comprometendo um pouco, né,
E primeiro filho, às vezes a gente ouve muito assim, é normal. A criança, cada um desenvolve de uma forma, realmente, cada um desenvolve de uma forma, né? Mas a gente não pode fechar os nossos olhos para aquilo que às vezes no nosso coração já ficou visível. E Deus às vezes já nos deu, né? Já de alguma forma nos ministrou. E ali começou todo o trajeto que ela entrou na creche, né? Com 2 aninhos de idade. E ali a professora observou também, né, me chamou para conversar, mãezinha, tô sentindo que a fala dela é um pouco pegada, vamos estar levando ela numa fono para poder a gente estar fazendo algumas avaliações e tudo mais. E ali começou um grande portal de Deus, né, para a minha vida, né, que foi exatamente alguns diagnósticos, né, acerca do que ela poderia estar desenvolvendo. E o primeiro deles foi o transtorno de linguagem, né? Foi a porta inicial. E através desse transtorno de linguagem a gente conheceu, eu falo que Deus ele sustenta o propósito, porque quando o propósito ele não é nosso, Deus ele abre portas. Ele prepara caminhos, né, para que a gente possa entrar, porque ele sabe exatamente o que nos espera lá. Nós não sabemos, mas ele sabe, né? E ali houve-se um portal de Deus, porque eu conheci uma fono e através dessa fono eu fui lá somente para poder tratar a questão da linguagem dela, né? Saber como que eu poderia intervir, né? Que tipo de mecanismo eu poderia fazer para poder estar ajudando, estar auxiliando, e também uma investigação. E foi ali que a doutora, na época, trouxe algumas observações, botou algumas observações em pautas e me encaminhou para uma amiga, que foi também uma bênção de Deus, que foi a doutora Ludmila, não sei se você conhece. E Ludmila Teres. Não, ainda conheço. Mas pode me apresentar, que eu gosto de conhecer gente boa. E através da doutora Ludmila, eu fui encaminhada para ela e ali a gente conversou, né? E ela é neuropsicóloga, e ela fazia um tipo de acompanhamento, né? Uns exames necessários que ali ela poderia me dizer exatamente, né, numa avaliação cognitiva, toda, né, na questão cognitiva da criança. E foi quando esse exame levava 5 dias, Marcela, com ela lá, né, no caso no consultório, e com 5 dias ela não tinha o que me falar, porque ela falou que pela primeira vez ela tinha pegado uma paciente, né, que ao mesmo tempo que tinha alguns traços, ao mesmo tempo não tinha, estava muito confuso, né, na mente dela. E aí ela deixou um laudo em aberto e me pediu mais uma semana, né, acompanhando a Mirella. E aí dentro de todo esse trajeto, ela identificou, né, a questão do déficit de atenção, né, que estava uma grade bem alterado, e uma inclinação para o TDAH, né? Mas a gente sabe que é todo multidisciplinar, né? E tudo mais. Sim. E a partir daí, dentro das nossas, da nossa realidade materna, né? A gente ora, né? A gente pede a Deus para que Deus revele. Só que Deus é um Deus de resposta. E nem sempre a gente está preparado para aquilo que a gente vai ouvir, né? E foi quando, nesse período, através dela, eu já estava com algumas documentações na mão, fui direcionada a um neuro. Foi quando eu cheguei, né, até esse neuro. E esse neuro, com 15 minutos de consultório, ele só falou assim, sua filha tem isso, me deu 3 papel, uma receita e falou, toma, vai lá no balcão que eles vão te direcionar. Eu, como assim, gente? Não entendi nada. Nada. O que tá acontecendo? Ela vem da maneira que a gente menos espera, né? Gente, não entendi nada.
E ali eu saí assim, sabe, meio perdida, meio confusa, porque foram 15 minutos que ele não olhou para ela, ele mal olhou para mim, só de cabeça baixa, escrevendo. E eu falei assim, Senhor, eu vim aqui para uma resposta, não para uma confusão mental. Então eu preciso de clareza. E a partir dali, né, eu fui em busca de outros profissionais. E graças a Deus, Deus ele colocou pessoas, né? Porque a gente sabe que hoje falar, né? Esse portal que você abriu nesse projeto, ele é muito nobre. Por quê? Hoje a gente vive numa sociedade aonde se a criança grita, se a criança se joga, se a criança faz isso, faz aquilo, a criança é autista. E com isso... o laudo é automático, né? Exatamente. E com isso tem se tornado até um pouco prejudicial para realmente a criança que precisa de ajuda. Porque às vezes a gente chega diante de alguns profissionais e nós não somos recebidos com apoio. Eles às vezes tratam a gente como se a gente fosse atrás de laudo, né? Para ir para o INSS conseguir dinheiro. E esse não era o meu objetivo. O meu objetivo era saber lidar com o comportamento da minha filha e buscar as técnicas e as terapias necessárias para o desenvolvimento dela. Até mesmo porque ela foi gerada debaixo de uma palavra, né? E essa palavra, ela era viva dentro de mim, né? Que aquilo que eu estava gerando não era meu, era para Deus. E que Deus iria me ensinar a ser mãe, né? E automaticamente, às vezes a gente acha que ensinar a ser mãe é só amamentar, né? Mas existem os desafios que a maternidade ela nos coloca, né? E todos esses desafios, todos eles têm um propósito de nos trazer crescimento, de nos trazer um olhar diferente, né? Às vezes a gente acha que é só para nos, como que eu posso dizer, desgastar. Mas, na verdade, é para nos reconstruir, né? Porque a maternidade, ela gera em nós, às vezes, coisas que nem a gente sabe que a gente carrega, né? Quantas mães são quietinhas, mas quando se trata de filhos, vira uma leoa, né? E a gente entende naquele... Oi? Tudo muda. Isso, tudo muda. E naquele tempo... Deus colocou alguns profissionais aonde eu tive, assim, né, clareza daquilo que minha filha, ela tinha, né, logo após veio a pandemia, nós ficamos alguns anos parados, aí interrompeu tudo, parou tudo, e quando a gente voltou da pandemia, né, lógico que houve algumas perdas, alguns prejuízos, porque independente do laudo que a gente tem, né? Cada criança ela reage de uma forma e a gente sabe que o tratamento tardio às vezes acaba alterando, né, aquilo que pode ser ajudado às vezes em uma criança. E quando a gente voltou à nativa pós-pandemia, eu, né, corri para dentro, fui para dentro, atrás, né, correndo atrás ali para mim poder saber lidar, até mesmo porque eu percebia que o maior prejuízo dela era a questão do déficit de atenção, né? E daí foi agravando várias outras coisas, né? Como rigidez cognitiva, dislexia, né? E o diagnóstico, ele é muito bom porque ele é a ponte que nos une, né? E o diagnóstico não é tudo, né? O impacto que eu tive em relação à minha filha é que ela é diferente. De que forma? Ela é uma menina sensível, ela é uma menina meiga, quem conhece ela sabe exatamente, né, do que eu estou falando. A Mirella, ela desafia as impossibilidades, tá? Sempre foi assim, desde bebê. E eu vejo Deus visitando ela de uma forma tão poderosa que às vezes eu falo até com ela, filha, vem cá, a hora que você, porque você tem um negócio com Deus que quando você fala com Deus, agora Deus ele faz. E com isso, hoje eu vivo, né, uma vida voltada, né, a ela, a cuidar dela, a estar presente na vida dela, porque diferente de algumas mães talvez, que vai passar por aqui, eu de imediato, eu logo não consegui portas abertas. Mas eu fui aquela mãe que entendi que eu estava em uma missão.
né? E quando a gente entende que a gente está numa missão, a gente faz a parte física, que é buscar a ajuda de profissionais para compreender, né, para poder estar nos guiando, nos direcionando, mas eu também fui em busca da ajuda daquele que havia prometido uma promessa por inteira, né? E Deus, ele foi me sustentando de uma tal forma que é difícil às vezes até falar, sabe? Porque eu me tornei a terapeuta da minha filha, sabe? Eu abri mão de muitas coisas na minha vida particular para compreender a forma que ela pensava, para compreender, né, os sentimentos dela, porque às vezes o que falta na gente, né, é exatamente isso, compreender o outro, né? E Mirella me ensinou de diversas formas, porque ela me fez olhar o mundo de uma forma diferente, como eu disse. A gente fala muito sobre tensão, sobre exaustão, mas falamos muito pouco da cura que os nossos filhos produzem na nossa vida, independente, né, de ser típico ou atípico, né? Mas a gente entende que a maternidade atípica, ela tem uns adicionais, né, a mais. Sim. E o quanto eu pude, assim, romper áreas da minha vida, sabe? Porque, embora o Senhor ele nos conhece antes mesmo de sermos gerados no ventre, nós possuímos histórias, né? E muitas das vezes histórias que são traumáticas, histórias que nós não pedimos para vivenciá-las, mas foi necessário passar por elas, né? E quando a minha filha ela chegou na minha vida, ela me desacelerou, sabe? Eu pude ver literalmente Deus trabalhando na minha forma de olhar para ela, na minha forma de amar ela, na minha forma de respeitar ela, né? E isso é um grande desafio, né? É um grande desafio. Para uma mulher igual a mim também é um grande desafio. Porque era como eu antes de todo conhecimento, antes de buscar, né, na verdade, né, compreender ela, era como se eu quisesse que uma pessoa manca corresse. Sim. E ao mesmo tempo ela gerava frustrações e eu achava que aquilo era porque ela era assim, porque ela era assado. E Deus me fez olhar, sabe, além de uma ótica, né? Me fez olhar além de um diagnóstico. E assim eu fui trabalhando, sabe, no coração da Mirella, fui trabalhando na mente da Mirella, né? Que ela tinha um complexo de inferioridade muito grande devido a algumas dificuldades que ela apresentava na escola. Então ela se via como uma menina incapaz, ela se via como uma menina que era sempre a última a terminar as tarefas, sabe? E Deus fez com que ali naquele momento eu olhasse, sabe, para dentro de mim e visse quantas coisas eu havia rompido dentro de mim e quantas coisas Deus naquele momento estava me possibilitando, né, ser um instrumento ali juntamente com ela, segurar na mãozinha dela e falar: minha filha, você é linda, você é inteligente, você é forte, você é capaz, você pode todas as coisas naquele que te fortalece. E ali, sabe, estimulando ela e poder ver, assim, colher resultados, né? Sim. Mesmo na minha exaustão, porque é algo que toda mãe passa, né? É verdade. Exaustão, e saber que o controle de tudo aquilo que hoje a gente colhe como resultado dela, a terapia é uma benção? É uma benção. Aqueles que fazem uso de medicação é uma benção? É uma benção. Mas a presença da família faz toda a diferença. Né? É verdade. Eu queria só destacar um comentário aqui que eu achei muito bonito, da Milena Silva. Mirella carrega algo precioso demais. Quem conhece sabe que ela é diferente. Na pureza dela, ela nos ensina e nos discipula. Olha isso, gente. E nos discipula, mesmo sem perceber. Eu amo demais.
E ela é assim mesmo, tá? Menina muito pura, muito pura. Ela não vê maldade, sabe? É a parte que eu falo, né? Que o nosso coração ele tem que estar aberto para aprender não só com as coisas, às vezes, que estão favoráveis. Porque os dias difíceis, eles nos ensinam muito mais do que os dias fáceis, né? E os dias difíceis, eles são uma ponte para o cumprimento de uma palavra, né? E essa é a Mirella. Ela é pura, ela é sensível, sabe? Ela é uma criança doce. E para mim, que tinha um temperamento totalmente oposto, tenho, né? Um temperamento oposto. Nem me diga. Ela gosta de beijar. E, nossa, muito conversadeira. Ama conversar, sabe? Então, eu falo Tá que batendo palma, né? ela é uma bênção na minha vida, né? É uma bênção na minha vida, é uma bênção na minha vida. E todo esse processo, né, às vezes que a gente enfrenta, às vezes a gente acha que algumas pessoas, né, causam impacto muito grande, às vezes até mesmo de rejeição, né, de rejeitar o próprio filho. Achar que Deus, né, castigou, que Deus, enfim. Mas eu vejo que é precioso demais, sabe? Porque Deus só dá crianças especiais a pessoas especiais. E eu entendo que começa em mim, mas se estende por ela, né? E eu tenho esse privilégio, desde novinha, caminhar e levar ela junto comigo. Desde bebê, eu andando no carro para fazer a missão e ela ali no bebê conforto juntamente comigo. Eu ainda falava, eu e minha companheira, eu e minha missionária. Hoje são disso, hein? Tem ela, tem o Benjamin. É um paralelo meio diferente, sabe? Benjamin totalmente diferente. É outro nível. Isso aí. Mirella é a calmaria. Benjamin é ligado no 320. É bem diferente, sabe? E filhos nos marcam, né, Marcela? Filhos, eles inauguram estações na nossa vida, né? Eles não chegam do acaso, eles chegam para um cumprimento, né? Às vezes a gente acha que, na verdade, às vezes a gente fala assim, ter filho é remover só a esterilidade. Não é remover uma esterilidade. Ter filhos é carregar algo muito precioso, né? Gerar, né? Carregar algo muito precioso. Cuidar, a maternidade em si é algo muito precioso. Seja gerando, né? Seja cuidando, né? Porque hoje a gente vê diversas mães, né? E colocar um filho para fora não é difícil, né? Na verdade, ter um filho não é difícil. Agora, ser mãe é desafiador. É outro assunto, né? Outro assunto. Ser mãe é outro assunto. E, assim, dentro disso tudo que você nos falou, né? Que é uma história abençoadora, né? De olhar o lado bom, né? Da maternidade, de não enfatizar só os problemas. A gente sabe que a maternidade atípica, ela enfrenta muitas coisas difíceis, sim. Mas a nossa missão aqui, hoje, é essa mesmo, né? Trazer esse alívio, né? Trazer esse lado de esperança mesmo. E, assim, qual foi, dentro de todos os desafios que vocês enfrentaram, qual foi, assim, o marco, assim, na vida de vocês? Entre diagnósticos, entre superações, o momento que você possa dizer assim, nossa, isso aqui marcou para sempre. Então, né, o que mais me marcou em todo esse processo, e me marca, né, em todo esse processo, é saber amar ela, sabe? Porque eu acho que todo o processo, lá fora, a gente vai achar muito mecanismo de ajuda. Mas se a gente não tiver, sabe, um olhar diferenciado, um olhar sabe, de ser capacitada para aquilo ali, a gente dificulta tudo, né? E, assim, uma coisa que me marcou muito, 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 muito em todo esse processo é que quando os dias que eu estava mais desgastada, sabe? Ela vinha, chegava às vezes perto de mim e falava assim, mãe, eu te amo. Mãe, Deus renova a sua força.
Meu Deus. Mãe, eu tenho orgulho de você. Mãe, você é amada. Preço. Não tem preço. Preço. Então, assim, dentro de todo, porque a gente sabe que a maternidade não é só coisas boas, né? Sim. E esse processo, eu sempre falo que Deus ele é muito intenso comigo. E Uhum. que ele é muito bom porque ele sempre me prepara. Eu lembro que um pouco antes de eu descobrir todo esse diagnóstico, todo esse processo que eu iria passar, né? Eu tive um encontro com Deus Pai. Meu Deus. Eu acho que é um encontro que todo aquele que crê em Jesus deve ter. Até então, eu tinha tido um encontro com Deus Salvador, sabe? Meu nome está no livro da vida, o Deus que quer me usar. E quando eu tive esse encontro com Deus, eu tive esse encontro com a paternidade de Deus, isso refletiu muito na minha vida quando eu descobri o diagnóstico de Mirella. Porque eu não vi e não vejo em nenhum momento Mirella órfã. Aqueles que cercam, estão ao redor dela, sabem disso. E uma coisa que eu trabalho muito dentro dela, sabe? Sobre, mesmo nos momentos mais difíceis, que foi a questão da baixa autoestima, sabe? Isso me marcou muito nesse processo. Uhum. Porque ela falava, eu sou burra, eu não consigo. E aquilo doía na minha alma, sabe? Eu não chorava na frente dela, silenciava, Sim, né? sim. Sim, né? Mas como aquilo me doía, sabe? E foi um processo muito difícil, porque eu queria proteger ela de uma sociedade, queria proteger ela de lugares, queria proteger ela de ser rejeitada. E esse processo me marcou muito, porque eu precisava entender que ela ia passar por frustrações. E precisava passar por alguns níveis de frustrações. Mas uma coisa dentro dela que não poderia ser frustrada era a identidade que ela carregava. Sabe? E aí eu entendi o porquê que eu tive esse encontro com Deus Pai. Porque ter um encontro com Deus Pai é ter um encontro com a gente mesmo, né? E é ali que a gente descobre a nossa identidade. E isso para mim foi muito poderoso, porque eu pude colher, sabe, na vida da Mirella, resultados de que, independente de qualquer diagnóstico, dentro dela existia uma força, sabe? E me marcou muito, uma coisa também que me marcou muito foi ano passado. Ano passado eu vivi um tempo muito difícil, como mãe, né? Também. E eu precisei parar. Foi assim que eu ouvi a voz de Deus. Pare, porque o que está nas suas mãos é uma flecha. Meu E a Deus. responsabilidade de onde ela será lançada está nas suas mãos. E foi um período, né? Porque ser tudo ao mesmo tempo é difícil. E foi um período que eu dediquei total atenção a ela. E eu lembro que nesse período ela estava passando por... O emocional dela estava muito desregulado. Muito, muito, muito desregulado. Tudo, Mirella chorava, ficava triste. E a gente sabe que uma criança que tem, né, um déficit no neurodesenvolvimento, ela é muito intensa. Então ela sempre foi muito intensa. Se ela está alegre, está muito alegre. Se ela está triste, está muito triste. Ela nunca foi meio termo. E nesse período, foi um período que ela chegava em casa muito triste, porque ela tinha passado por bullying na escola. E não me contou. Inclusive, bullying é o nosso tema das próximas lives, gente. Vamos vendo aí. Ela não me contou sobre o bullying. E eu via, né? Eu falei assim, gente, qual foi o gatilho? Porque eu sou muito assim, atenta, né? Qual foi o gatilho que me possa ter mexido com ela? E nada. E eu procurava saber, e nada. E eu futucava, e nada. Até que teve um dia que ela foi e me contou, né, acerca desse bullying. E aí eu falei com ela que ela poderia chorar o que ela estava sentindo, mas que ela não era nada daquilo, né? E assim, conversar, né, com ela e tudo mais, abraçar, acolher ela naquele momento. E foi quando eu falei assim para ela, filha, existe uma força dentro de você que você carrega. Ela. E com isso, Marcela, ela tinha um sonho a escola dela, ela estuda na escola particular, né?
Deus tem nos dado as condições, então a gente tem mantido ela nessa escola, é uma escola que puxa muito. E Sim. ela falou assim pra mim, mãe, eu tenho um sonho, mas eu acho que eu nunca vou conseguir alcançar esse sonho. Eu falei, qual é o seu sonho? Aí ela, meu sonho é ficar no top 10 em primeiro lugar. Uma menina com rigidez cognitiva, com várias dificuldades, né? Eu virei para ela e falei assim, Mirela, você pode todas as coisas que você decidir conquistar. Você acredita nisso? Você acredita em Deus? Acredito. Você acredita no Espírito Santo? Acredito. Agora, existe a parte de Deus e existe a parte do Espírito Santo. Agora também existe a sua parte. Vamos estudar, vou dar as mãos a você e você vai alcançar seu sonho. Vou te dar as mãos e eu tenho certeza que você vai alcançar. E ali, sabe, eu comecei a trabalhar com ela a lei da recompensa. Né? É algo que eu aprendi as técnicas e que para mim deu e dá muito certo, né? Dos resultados. Tanto para aquilo que ela faz de bom, independente de diagnóstico, eu sempre trabalhei nela o seguinte, diagnóstico não é resultado final. Não só nela, mas eu trabalho isso na minha vida também. Porque eu acho que não é porque você nasceu, não é porque você é, que você vai morrer assim. Sim. Eu acredito em um Deus que muda história, eu acredito em um Deus que transiciona, sabe, de uma forma sobrenatural, porque Ele é Deus e a glória é dele, para Ele, né? Amém. E ali a gente, né, fez todo um trabalho com ela, voltado exatamente à autoestima, aí que a gente viu que, puf, ela decolou na autoestima. Identidade, puf, ela decolou na identidade. Eu falei, o seu sonho é a sua missão. Esse é o seu sonho? Então essa é a sua missão. E ali eu trabalhei com ela a autorresponsabilidade. A forma que ela entendia, estudando, e foi quando, no final, eu falei para ela, filha, independente do top 10, se você não ficar na escola em primeiro lugar, para mim sempre você vai ser o primeiro lugar. E foi quando tia Marcela, ela teve um salto assim, sabe? Sobrenatural mesmo, na questão do cognitiva dela, e isso sem tratamento, tá? Sem terapia. Só eu, sem medicação, sem nada. E isso me marcou muito, sabe por quê? Porque, como eu disse, Deus, ele fala muito com a gente, né? E de coisas simples, né? Uma menina que tinha tudo, né? Para não acreditar nela, mas através de uma palavra, que às vezes é o que a gente precisa, né? Acreditar em uma palavra liberada do céu sobre a nossa vida. Ela mudou todo o cenário que era baixa autoestima, menina com autoestima super elevada. Um QI que era abaixo da média saltou para 105. Uma menina ficou totalmente sensível. Ela começou a compreender as coisas de uma forma sobrenatural. E o mais rico de tudo isso é o conjunto, sabe? Do físico, que é a parte responsável, mas do espiritual apresentando a ela o dono de todas as coisas, né? E, assim, isso nos marcou muito como família, porque como família a gente chora, como família a gente se alegra, né? E como família a gente carrega marcas, às vezes, silenciosas que ninguém vê. Às vezes a gente tá com um sorriso no rosto, mas só Deus sabe, né? Como foi cantado aquele dia, né? Quantas portas fechadas a gente encontrou, quantas palavras negativas foram lançadas na nossa direção. E a gente tá sustentada pela mão daquele que trouxe a promessa e irá cumprir a promessa, né? Amém. Então, dentro, assim, sabe, de situações difíceis, eu falo que eu passei muitos, porque quando eu recebi o diagnóstico dela, eu não fiquei meio perdida, porque até então, o que eu vou fazer a partir de agora? Eu não fui orientada em relação, sabe? Sim. E o que eu vou fazer a partir de agora? E eu falei, Senhor, me ajuda, coloca pessoas certas, me ajuda. E teve dias que, como mãe, eu fui muito dura. Como mãe, eu não me posicionei da forma certa para estimular ela, pelo contrário, para desmotivar ela. E no meio do processo, poder ver as mãos de Deus me ensinar a ser mãe, né? Usando as palavras certas, tendo as atitudes certas e principalmente a presença, né? Ela valida muito isso, a presença, a companhia, a presença.
E isso nos marca, né? São marcas que a gente vai levar pro resto da nossa vida, né? Ver ela orando. Ela é aquele tipo de criança que, se você chegar para ela e falar que você tá com qualquer coisa, ela já chega, não, vem cá que nós vamos orar e Deus vai fazer, sabe? Eu lembro um episódio também que me marcou também muito desse processo dela. Foi uma vez que nós fomos a um médico, um determinado local, e quando a gente chegou lá, esse médico, ele atendeu ela pela segunda vez, né? A primeira já não tinha sido uma relação muito boa. E na segunda vez, ele não olhou pra gente novamente, né? E tinha uma frase escrita: por favor, não coloque o computador no chão. E Mirella começou a interagir com ele. Doutor, por que está escrito para não colocar o computador no chão? Ela queria saber o que iria acontecer, né? Ele virou para ela e falou assim: não sei. De cabeça baixa estava, de cabeça baixa permaneceu. Ela não se conteve e dentro do consultório ela falou assim: ô doutor, posso te fazer uma pergunta? Aí ele falou: pode. Morreu alguém da tua família? Meu Deus! Ele parou tudo que ele estava fazendo, levantou assim o rosto e falou assim: por que você está perguntando isso? Pela primeira vez ele olhou nos olhos dela. Aí ela falou assim: não, porque você está muito sério e tudo que eu te pergunto você responde sério. Parece que morreu alguém da sua família. Aí ele foi falando: não, eu tô só com uma dor de cabeça. Aí ela virou e falou assim: será que você não pode então ir para casa tomar um remedinho para sua dor de cabeça passar? Meu Deus! E ali dentro do consultório não marcou só a minha vida, sabe? Porque às vezes eu tenho esse hábito com ela, que eu sei que às vezes ela vai falar, eu fico com medo daquilo que ela vai falar. Mirella, olha o que você vai falar. Mirella, não fala. E nesse dia, ela foi um instrumento de Deus para curar o coração dele, porque ele levantou e ela perguntou se podia abraçar ele, e ela foi até ele, abraçou ele, e a partir daquele momento ele falou assim: nossa, como que ela é sensível. Nossa, como que ela é sensível. Ele não parava de falar: nossa, ela é muito especial, né? Nossa, sua filha é um presente de Deus. Eu falei assim: sim, doutor. Então, assim, são marcas que a gente carrega, sabe, ô Marcela? Tem muitas coisas tristes que a gente pode saltar e falar aqui, até mesmo porque é uma realidade. Mas todas essas demais coisas não abafa, sabe? Não consegue nos manter nesse lugar de cabisbaixo, de não acreditar, sabe? Para cada tempo é um salto diferente, um desafio novo. Mas é a maternidade, né? E para cada desafio, a gente vê Deus ele nos respaldando, de alguma forma. Sempre. Quando você me mandou mensagem, que você falou rede de apoio, Deus sabia exatamente o que eu estava precisando para aquele momento. Porque eu nem pensei numa live. Eu pensei na palavra rede de apoio. Porque às vezes a gente dá tanto da gente, a gente cuida tanto, né? Às vezes a gente faz tanto e a gente acaba esquecendo da gente, né? E para que tudo esteja em equilíbrio, o nosso emocional também tem que estar em equilíbrio, né? A gente também tem que estar em dia, né? Então, assim, eu tenho certeza que tudo que Deus está, né, fazendo ou irá fazer através da sua vida vai ser um portal muito grande para muitas pessoas. E os nossos filhos, eles são bênção. Lógico que, às vezes, né, no processo há aquela desregulação, né, há aquele cansaço, há aquele choro, né? Às vezes a gente grita por alguém para nos socorrer, quando a gente tem rede de apoio, porque nem sempre existe, né? Mas Deus ele tem nos sustentado diante dessa missão, né? Você aí e cada uma de nós que estamos espalhados aí pelos 4 cantos da terra. Amém. Gente, como eu tô sendo abençoada nessa noite. Eu que adoro falar, vocês viram que eu tô quietinha, porque eu tô recebendo aqui. E foi muito engraçado que cedo, né, quando a gente falou pelo WhatsApp, eu falei: gente, Deus vai fazer algo muito lindo nessa live. E eu já comecei
Eu fui tocada por Deus naquele momento. Gente, eu comecei a chorar, eu falei, meu Deus. Foi aí que surgiu a frase, né? Eu tinha lido cedo, não tinha entendido. Foi aí que surgiu a frase, eu falei, realmente, né? A gente às vezes se limita, mas Deus nos escolheu e Ele nos leva, né? Ao caminho. E a maternidade, especialmente a maternidade atípica, ela nos desafia todos os dias. E rede de apoio nasceu da minha necessidade de rede de apoio. Meu Deus, olha aí. Nasceu no momento que eu fui escutada por uma outra mãe atípica e ela falava para mim, você precisa voltar. Você precisa voltar com as suas lives. Porque há pessoas que precisam ouvir. E eu, naquele momento, sendo acolhida, sendo ouvida por uma outra mãe, e saltou no meu coração esse nome, Rede de Apoio. Meu Deus. Porque muitas pessoas, semana passada a gente teve uma experiência muito boa na live de uma mãe também, que começou a dizer, a falar as coisas e a compartilhar as situações dela. E a gente deixou ela compartilhar, porque esse é o objetivo. Nos ouvir, nos trocarmos experiências, né? E o que a gente está ouvindo aqui hoje é muito rico, porque muitas vezes a gente se esquece de reconhecer a bênção do Senhor na vida dos nossos filhos. De ser esse instrumento que vai apresentar Jesus para os nossos filhos. Né? Eles precisam de uma experiência real com Deus. Se nós, como mães, como famílias, nós não fizermos esse papel, porque hoje, né? Hoje não, Mirella sempre foi, mas Mirella hoje conhece Jesus porque os seus pais, a sua mãe, eu digo a mãe porque a mãe está ali diretamente sempre, né? O pai tem seu, né? Às vezes sai para trabalhar, sai para fazer suas coisas e quem fica ali é a mãe, né? Então, ela teve quem parasse e apresentasse o Deus Pai para ela, né? E isso esses é frutos, fundamental. Isso é e fundamental. esses frutos eles têm. Deus, ele, como nós ouvimos aqui uma pessoa falando, que Mirella discipula sem saber, né? E quantas vezes a gente ouve testemunhos de coisas que Deus faz através dos nossos filhos. A deficiência do meu filho é intelectual, né? E quantas vezes ele sai de onde ele está e vai abraçar alguém, a pessoa começa a chorar. Meu Deus. A pessoa começa a chorar. Isso já aconteceu diversas vezes em diversos lugares. A gente já participou de encontros com Deus, onde pessoas depois vinham falar comigo. Olha, eu estava ali, eu estava precisando tanto de um abraço de Deus. Teve pessoas que falaram, eu pedi ao Senhor para me abraçar e quem veio me abraçar foi seu filho. Meu Deus. É né? forte. A última que teve... Tem um episódio desse com Mirella também, mas foi com um carro de polícia, você acredita? Olha só. Ela me fez Ela me fez parar de frente para um carro de polícia, tinha 2 policiais, e ela falou que ela queria dançar para ele, sente isso? Era semana de paz, e ela falou, mãe, eu preciso dançar para ele. Como que eu pago? Eu fiquei assim, sem saber, porque eles colocam a gente, às vezes, né, em situações assim, né? Ela me coloca muito. E eu tive que parar, pedir licença, né? Falar, seu policial, boa noite. Minha filha, ela quer muito dançar para você. E tinham 2, ela queria dançar para um só. Não era para os 2, era para um só específico. Tem essas proezas, né? Marcela, quando ela dançou, o policial começou chorando. Olha só. Ainda pediu para eu tirar uma foto dele com ela. Tira essa foto e quando ela for maior, mostra essa foto para ela. Sua filha é um presente de Deus. E é exatamente essa visão que a gente precisa carregar, sabe? Que independente de laudo, independente, nós somos seres únicos. Se Deus fizesse todo mundo igual, ou Deus permitisse que todos nós fôssemos iguais, imagine como a Terra seria. Então, assim, nós somos a resposta. O seu filho é a resposta. O seu filho é uma resposta para alguém.
Minha filha é uma resposta para alguém. E às vezes a gente não tem essa noção, a gente quer moldar do nosso jeito, sabe? A gente quer que tenha, às vezes, que siga essa regra, que seja assim, que faça isso. E quando Deus começou a ministrar isso no meu coração, que às vezes tinha algum tipo de comportamento que ela apresentava e que ele estava conduzindo ela, sabe, para uma resposta a alguém, porque assim, Deus ele faz umas coisas que a gente não entende, mas tudo com propósito, né? E como eu li aqui, todos nós, antes mesmo de sermos gerados, o Senhor nos conhecia. Então esse texto diz que o Senhor nos conhece e diz que o Senhor ele tem um chamamento, porque diz que ele nos santificou e nos deu as nações como herança. Ele não ia dar a nação por herança só para um despojo. Isso. Para uma missão, entende? Então, assim, eu digo que Mirella me fez olhar o mundo de uma forma diferente, porque hoje eu entendo as pessoas muito melhor, sabe? Hoje eu sei olhar o comportamento agressivo de qualquer pessoa, que seja retraído de qualquer pessoa, sabe? E saber que aquilo ali é fruto de alguma semente plantada no seu coração, de algo que ele viveu ou está vivendo, está sentindo e está extravasando. E assim, como eu disse para você, no meu caso, em relação à minha filha, eu resumo que grandes são os desafios que a gente enfrenta, né? Você sabe disso até melhor do que eu também, né? Você também passa a mesma luta, tanto quanto eu. E é cansativo, é exaustivo, até mesmo porque maternidade é um desafio diário. A gente está sempre ali nos altos e baixos. Tem dia que a gente arrasa com a maternidade, né? Mas tem dia que a maternidade arrasa com a gente. Exatamente. Mas no final de tudo, você olha ali o seu filho dormindo, sabe? Ô pai. Você progredindo. Venci, hoje eu venci. Cara, e você fala assim, não foi na minha força. Não, na nossa força nós não conseguimos. Você tem convicção, sabe? Então, eu queria só, desculpa cortar, eu só queria falar aqui com a Michelle. Michelle tá falando, 22 anos como mãe atípica e eu vejo o quanto eu falhei. Michelle, há 22 anos atrás, nós não tínhamos 1/3 das informações que nós temos hoje. É verdade. Eu acho que eu sei quem é Michelle Paulino, acho que eu sei quem é. E sempre foi uma mãezona. Então, o que eu tenho a dizer, né? Hoje nós temos que aproveitar o que temos hoje, perdoar o que não fomos ontem. Verdade. A mãe atípica, ela falha muito também. Muito. E muito querendo acertar, como o pastor Sueli até falou aqui há uns momentos atrás, que em alguns momentos, ao invés de acolher, ela foi dura. Eu também tive esse momento de, antes de entender o diagnóstico do meu filho, querer discipliná-lo, né? E não acolher da maneira que ele não entender que o momento dele era diferente, né, de outras crianças, o desenvolvimento dele é diferente de outras crianças. Ele não entende como outras crianças, mas algo que eu falo sempre, acho que todas as minhas lives têm esse pedaço. E o marco na minha vida foi receber um batismo do amor de Deus. É exatamente isso. Houveram dias em que eu não sabia o que fazer, como fazer. Eu olhava para ele, eu me sentia desafiada. Quer dizer, a gente desafia todo dia. Mas eu me sentia desafiada e sem direção. Porque até então eu não sabia, de fato, o diagnóstico dele. E eu lembro de uma experiência que eu tive, acho que é a terceira vez que eu falo isso nesse projeto novo. Mas eu sempre falo, porque sempre passam pessoas novas por aqui, e esse foi o marco na minha vida. Eu lembro nitidamente de eu, numa noite, sentada na minha sala. E eu dizia para Deus, eu não sei o que fazer. Mas batizo meu coração com o teu amor, porque eu preciso amar o meu filho. Meu filho veio como um presente, para quem não sabe, ele é adotivo. E eu não tinha noção do que eu ia enfrentar depois dele. Mas eu me vi numa situação em que eu precisava receber um batismo do amor de Deus. Porque o amor humano, ele nunca
vai conseguir alcançar a dimensão de que uma criança atípica precisa ser amada e acolhida. Porque muitas vezes nós não vamos ter até o recurso necessário, como às vezes falta terapias, às vezes falta medicação, né, de um jeito ou de outro. Às vezes falta o acolhimento em lugares públicos, por exemplo, mas o amor de Deus, ele não pode faltar no nosso coração. Verdade. Por que ele não pode faltar no nosso coração? Porque a gente precisa dele para cuidar dos nossos filhos, né? Então, talvez tenha alguma mãe aqui ou vá passar por aqui depois, entenda que você nunca vai ser uma mãe perfeita. A perfeição virá, é do amor de Deus no teu coração para amar a realidade dessa criança que Deus te deu. Hoje, né, de adultos, de adolescente, a gente está para marcar uma live com autistas, né, pessoas que têm TDAH, adultos, para dar o seu testemunho de vida. Vai ser muito legal também essa série, porque nós precisamos entender que nossos filhos, eles vão além do diagnóstico. Eles vão além do que a medicina diz, do que a teoria diz. Eles vão além. E pastor Soares está fazendo algo muito lindo aqui, que é a maternidade atípica aliada ao amor de Deus. Exatamente. Aliada à capacitação do alto, né? A mãe atípica, ela precisa depender de Deus todos os dias. Verdade. A mãe atípica, alguém que deseja ser rede de apoio para uma mãe atípica, para uma família, para uma criança, professores, cuidadores, precisam do amor, da dependência de Deus todos os dias. Porque uma pessoa atípica precisa do amor de Deus para que ela se estabeleça. Precisa de terapia, precisa de medicação, mas antes de tudo, toda medicação que entra aqui na minha casa, eu apresento para Deus. E eu digo assim, Deus, a gente conta com essa medicação, mas nós dependemos do Senhor. Glória a Deus. A gente toma, ele hoje toma canabidiol, e eu esperei muito essa medicação, muito, que, né, prometia muitas coisas, e a gente ouve muito falar do cannabis, né? Eu ouvi falar também. Realmente uma medicação muito boa, ajuda muito. E quando a medicação chegou, eu fui confrontada por Deus. Onde está a sua dependência? É no cannabis? E naquele dia eu chorei diante do Senhor. Eu falei, Senhor, tá aqui. Antes de dar meu filho, eu falei, tá aqui, Senhor. Eu conto muito essa medicação, mas eu dependo do Senhor. E ali eu pude consagrar essa medicação ao Senhor e deixar a nossa dependência diante dele. E se eu pudesse dizer para todas as mães atípicas desse mundo, eu diria, dependa do Senhor. Conte com medicações, terapias, todos os recursos que você puder pelos seus filhos, faça. Mas dependa do Senhor. É verdade. Esse é um dependa fator do amor de Deus. É um fator primordial na nossa vida. E eu acredito que esse é o fator que fez diferença na tua vida como mãe, né? Foi muito marcada. A gente entende depois, né, alguns processos que a gente passa, né, preparação de Deus, né? E com certeza, o Michele, também vou falar para ela que a maternidade em si, ela nos cobra muito, né? A gente já carrega um peso de culpa, né? De muitas coisas, né? De muitas coisas que a gente ouve, muitas coisas às vezes que a gente faz de errado, mas a gente está aprendendo. Eu ouvi algo na fase mais difícil da minha vida como mãe, sabe? Porque essa oração que a Marcela fez dentro de um quarto, dentro da sua casa, eu tive essa experiência na entrada de um consultório, né, que minha filha ela faz tratamento aqui não sei se vocês conhecem, o SESEC, aqui na pracinha de Custodópolis, com o Dr. Leonardo. E quando a gente entrou dentro desse consultório, tinha várias pessoas ali, né, acadêmicos ali e tudo mais, e ele ouviu a Mirella, e ele levantou da cadeira onde ele estava, segurou nas minhas mãos e falou assim, parabéns.
Eu estava tão preocupada, sabe? Com o dia de amanhã, com tantas coisas, mas não expressei nada disso. Só falei realmente ao doutor isso e aquilo outro. E ele falou, parabéns. E eu fiquei assim, parabéns pelo quê? Pela mãe maravilhosa que você é. Benção. Então, eu entendo que, às vezes, como a Marcela falou, às vezes a gente vai ter muitas condições e às vezes a gente vai ter condições nenhuma. Mas a gente sempre tem que fazer o melhor que a gente pode com o melhor que a gente tem. E isso faz muita diferença. Pode parecer que não, mas faz. Semana passada eu fui numa festinha do Dia das Mães, né? E eu virei para ela e falei assim, ela queria muito me dar um presente. E eu falei assim, filha, você é o meu presente. Mamãe agora não precisa de presente não, você é meu presente. Você evoluindo, você crescendo, você feliz, você é o meu maior presente. E quando eu voltei da festinha do Dia das Mães, o presente que eu falei pra ela que não era pra ela pagar, no caso, né, pra me dar, ela me deu esse presente, pediu o pai dela escondido, comprou e me deu. Mas o maior presente foi o que estava dentro dessa sacola, que era uma carta que dizia assim, mãe, muito obrigada por você existir na minha vida e você não desistir de mim. Meu Deus. Eu te dei esse... Aí, linda a carta, e ela falando, eu te dei esse presente, mas o meu maior presente é a sua presença. Meu Deus. E aquilo ali, eu falei assim, caraca, eu saí de casa tão corrida, sabe? Já cansada para ir para um evento, e aquilo foi renovador. Renovador. Então, assim, quando a gente olha com os outros olhos, a gente olha com os seus olhos, é muito diferente. Porque você anda na contramão, sabe? Tudo tá dizendo que não, né, Marcela? Mas o seu olhar, no olhar de Cristo, o impossível se torna possível. Né? E eu acredito que cada um de nós que estamos aqui, né, Atípica, Deus ele está nos chamando exatamente para isso, para desafiar aquilo que é impossível, né? E eu creio que nós vamos colher muitos frutos, Marcelo, muitos frutos, sabe? Não vai ser a partir só de uma medicação, mas vai ser a partir de uma visitação da própria presença de Cristo na vida dos nossos filhos. Seja ouvindo um louvor, seja dançando, seja a gente contando uma história. Cada palavra ali lançada são sementes que estão sendo, sabe, plantadas. E eu creio que eles terão destinos extraordinários. Amém. E vai confundir o inimigo, sim! Gente, como é que termina essa live? Me conta. Como termina? Não dá! Gente, eu quero agradecer, pastora, por tudo que você está entregando aqui, da parte de Deus, né? Sendo bênção. E eu não posso terminar essa live sem pedir para você orar por nós, né? Pelas mães que aqui vão passar, que já estão aqui. Enfim, por nós, né? Posso só deixar um textinho bíblico? Claro, por favor. Então, livro de Isaías 41, 13. Esse texto me sustentou durante muito tempo. Porque eu, o Senhor teu Deus, te tomo pela tua mão direita e te digo, não temas, porque eu te ajudo. Apesar dos dias difíceis, apesar das vezes a gente temer, existe uma sustentação na suficiência da presença de Jesus na nossa vida. E eu quero dizer aqui que, independente de diagnóstico não é decreto. Existe um diagnóstico espiritual sobre a nossa vida, sobre a nossa casa, sobre a nossa família. E é sobre esse diagnóstico que, independente de resultados, nós precisamos olhar da forma que Deus vê. Esse é o nosso maior desafio. Que o Senhor ele possa te abençoar, possa te guardar, possa te prosperar. Que a partir dessas lives que já foram feitas e as demais que virão, a sua fé ela possa ser fortalecida. Que você possa ver uma luz no final do túnel, que você possa ser guiado em todo o caminho, entendendo que o Deus de paz traz refrigério no momento certo.
Às vezes você pode estar aí achando assim muitas coisas a seu respeito e pensando muitas coisas acerca dos seus filhos. Mas eu quero dizer que o seu filho é um presente de Deus para a sua vida e ele veio para completar a obra que Deus iniciou. Amém? E eu quero orar por você nessa hora. Pai, aqui estamos, ó Deus, diante da tua presença nessa hora. Ó Deus, e eu venho pedir nessa hora, Deus, que o Senhor venha, Pai, de encontro nessa hora a cada mãe, a cada um que está presente também nessa live. Senhor, trazendo sustento, trazendo provisão, trazendo certeza, clareza, fé, perseverança e renovo do Espírito. Que nesse momento, Senhor, cada lar possa ser visitado, cada mãe, Senhor, possa ser, ó Deus, fortalecida em Ti. Senhor, que aquilo que nós precisamos, nós já sabemos que o Senhor conhece, mas que aquilo, Senhor, que é a nossa verdadeira necessidade possa ser suprida no Senhor. Que cada coração aqui, Deus, possa olhar de uma forma diferenciada e se apaixonar pela beleza da criação, Pai. Senhor, e que possamos entender, acima de tudo, o propósito que o Senhor tem designado para cada um de nós como resposta para um tempo na vida de alguém. E que nesse momento, Senhor, aonde houver uma mãe triste, abatida, aonde houver uma mãe sobrecarregada, exausta, Senhor, que a tua presença possa invadir esse ambiente, que esse ambiente, Senhor, possa ser um ambiente de renovo, possa ser um ambiente, ó Deus, a qual a tua presença venha falar de forma mais alta, Senhor, e mais eficaz, Pai. Eu abençoo, meu Deus, neste momento, cada ouvinte, Senhor, nessa hora que está aqui juntamente conosco, e também a vida da Marcela. Meu Deus, esse projeto lindo e nobre que o Senhor gerou ao seu coração, que o Senhor venha estender, Senhor, meu Pai, a tenda da sua filha para esse projeto. Que ele venha se alargar a cada dia mais e mais, e que o Senhor venha enviar colaboradores, meu Deus. Pessoas que venham, Senhor, tornar essa jornada, Senhor, aqui um apoio, um acolhimento, um direcionamento, Senhor. Um lugar, oh Deus, aonde nós possamos, meu Deus, não ter dúvida que a tua presença está conduzindo ela. Meu Deus, que o Senhor venha guardar, proteger, Senhor. Meu Deus, que o Senhor também venha prosperar o seu caminho, Pai. Essa é a oração que nós lhe fazemos, que o Senhor nos dê uma noite de paz, uma noite de bênção, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus, em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Amém. Glória a Deus. Amém, gente. Que noite. Difícil terminar. Porque assim, estamos muito edificados. Tem pessoal aqui. Você já tá aqui em peso, né, gente? Intercessor. Né, os intercessores, olha, Deus fez uma obra grande hoje. Priscila Pereira está aqui falando sobre a palavra, né, que essa palavra ela recebeu no primeiro encontro que ela participou e que ela carrega até hoje no coração. Glória a Deus. Gente, muito bom ter vocês aqui, né? Sem palavras, assim, muita gratidão pelo que o Senhor fez essa noite. E eu quero deixar aqui o convite para vocês, né? Estejam nos acompanhando, estejam orando, né? Hoje a gente precisa de intercessores, de pessoas que entendam o propósito. É verdade. Né? Nós não estamos aqui no Instagram, não estamos no YouTube falando de um nicho, né? Vamos dizer assim, como o pessoal aí fala. Nós somos influencers, nós somos pessoas que carregam algo de Deus no coração e que a gente quer abençoar outras pessoas. Então, quando você vê alguma coisa do Projeto Rede de Apoio, nos ajude, compartilhe com as mães, compartilhe nas suas redes sociais. Se levante como a pastora Suelen aí falou, né? Que Deus levante pessoas. E hoje a minha oração é essa, que Deus levante as pessoas que estão com o coração aberto para entender o propósito. Amém. Porque há um propósito. Que é acolher, que é informar, sabe? Que é direcionar. Todos os profissionais, né? A gente sempre tem um pastor aqui, uma pastora que vem falar, que vem trazer uma palavra de Deus. Mas no decorrer do mês nós recebemos aqui profissionais, né? Também que vêm trazer informação,
sobre tratamentos, sobre direcionar onde essa mãe pode procurar ajuda, onde essa mãe pode procurar além do espiritual, vamos dizer assim, portas abertas, né? E a gente tem visto pessoas sendo abençoadas, mas a gente entende que muitas outras pessoas poderiam ser abençoadas, né? Então a gente precisa hoje de quê? De uma rede de pessoas que entendam esse propósito junto comigo, né? E que abracem com o amor de Deus. Verdade. Certo? Gente, no mais, eu quero agradecer a vocês, tá? Deus abençoe, pastora Suelen, seus bebês, pastor Marcos também, que Deus abençoe vocês, aquilo que vocês também têm plantado na vida de pessoas, né? No decorrer da caminhada de vocês. Pastor, tá, pensei que tinha travado. Mas é isso, gente, olha. Um beijo no coração. Deus abençoe muito. E até a próxima, se Deus quiser. Beijinho. Fiquem com Deus. Tá dando tchau? Dá tchau, vem cá. Aqui, ó. Tchau, meu amor. Oi. Ele quer cantar o desenho. Beijo. Fiquem com Deus.